Olá, tudo bem? Meu nome é Everson, sou médico gastroenterologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre síndrome do intestino irritável. É uma doença bastante comum, talvez uma das mais comuns num consultório de gastroenterologia. E sempre que a gente suspeita desse diagnóstico, algumas dúvidas em geral aparecem, porque a síndrome do intestino irritável ela não tem nenhum exame que a gente confirme o diagnóstico. É diferente, por exemplo, se você está infartando, você faz um eletrocardiograma e o eletrocardiograma vai mostrar o infarto. Se você tem uma pneumonia, você faz um raio-x e no raio-x vai aparecer a pneumonia. No intestino irritável não tem isso. Então a gente acaba juntando fatores da história clínica, excluindo determinadas suspeitas diagnósticas para aí então a gente chegar ao diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, para se fazer o diagnóstico, primeiro, em quem eu vou pensar? Normalmente é um paciente jovem, existe um predomínio para o sexo feminino e pode haver um histórico de alguma situação neuropsiquiátrica, por exemplo, quadros de depressão, quadros de ansiedade, fatores de estresse repetidos, tudo isso pode favorecer o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Mas existem alguns critérios, esses critérios são muito claros. Então, para se fazer o diagnóstico de intestino irritável, o paciente precisa ter dor abdominal, e ela é uma dor recorrente, mais de uma vez por semana, por mais de 3 meses. Então o paciente precisa ter isso, precisa ter dor abdominal com essas características. Além da dor, dos 3 próximos critérios que eu falar, o paciente precisa ter 2. É uma alteração na frequência das fezes, ou seja, ele ia 2 vezes por dia no banheiro, agora vai a cada 2 dias, ou ia de 3 em 3 dias, agora vai todo dia. Então, uma alteração na frequência das fezes, uma alteração no formato das fezes e dor à evacuação. Quando vai no banheiro, sente dores. Então, ele precisa ter um fator que é a dor recorrente mais de uma vez por semana por no mínimo 3 meses e aí 2 dos 3 aqui que eu comentei. Dor evacuação, alteração na frequência ou alteração no formato das fezes. Isso aumenta muito a possibilidade do diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas não são sintomas que a gente chama de sintomas específicos. Existem outras doenças que podem provocar o mesmo tipo de sintoma. Então, em alguns pacientes, eu vou precisar fazer uma investigação. Eu vou precisar fazer alguns exames laboratoriais para daí então eu fazer o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, quem eu vou precisar fazer uma investigação mais avançada? O paciente que é acima de 50 anos, o paciente que tem uma história familiar de câncer de intestino, o paciente que apresenta emagrecimento, anemia, sangue nas fezes. Esses pacientes, eles precisam, sintomas noturnos é importante também. Então, esses pacientes precisam fazer uma investigação um pouquinho mais avançada, mais exames laboratoriais, exames de imagem, colonoscopias, para daí então a gente chegar ao diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Uma dúvida muito frequente dos pacientes é que dizem assim, o médico me disse que eu tenho intestino irritável, mas ele não me passou nenhum remédio, porque ele disse que não tem tratamento. E na verdade existem vários tratamentos para a síndrome do intestino irritável. Quando o componente maior é dor, a gente tem determinados medicamentos que combatem a dor. Quando o sintoma mais frequente é a diarreia, eu vou tratar de uma maneira. Quando o sintoma mais frequente é constipação, o intestino preso, eu vou tratar de outra maneira. Então, a gente vai individualizar o tratamento de acordo com os sintomas do paciente. E esse tratamento pode ser feito por um prazo aí de 2 ou 3 meses, pode ser estendido um pouco mais, pode ser que o paciente faça tratamentos periódicos, ele trata agora, daqui a 2 anos ele tem que fazer um novo tratamento, ele pode ter esse caráter recorrente dos sintomas. Mas o mais importante é saber que, apesar de ser uma doença chata, ela não é grave e ela tem tratamento. Então é muito importante você fazer o diagnóstico e fazer um acompanhamento para fazer um tratamento adequado, porque sim, existe tratamento para a síndrome do intestino irritável.